Olá pessoal, a gente está dando um tempinho aqui para começar a aula pelo Google Meet e aqui uma outra gravação para vocês acompanharem no YouTube, beleza? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? 2 horas e 1 minuto, a gente vai dar início aqui então, vai dar continuidade ao nosso curso. Boa tarde para todo mundo aí. Fico feliz de vocês estarem aí participando. É bastante importante essa participação, né? Eu vou pedir só mais um pouquinho de paciência para a gente poder ir adicionando aqui o pessoal, daí eu já dou início, tá bom? Bom, turma, então vamos nessa, né? Agora já deu 2h03, como ontem, né? A gente começou às 2h03, uma tolerânciazinha para que dê para todos aí acessarem, enfim, o convite e a entrada. Bom, a gente dá continuidade. Então, a gente vai falar hoje aqui ainda sobre o Manifesto capítulo 1. Ontem nós fizemos uma pequena introdução, né? Que eu imaginei que ia ficar longa mesmo e foi uma introdução, né? Agora sim a gente entra no capítulo 1, né? Burgueses e proletários. Mas, para dar uma cimentada didática, vamos revisar algumas coisinhas. Então, na aula passada, no capítulo anterior, na aula passada, nós falamos sobre o caráter revolucionário que a burguesia teve, né, até ali naquele ano de 1848. Falamos que o Marx e o Engels, que fizeram esse documento que a gente está lendo hoje como livro, o fizeram por conta de uma tarefa de uma organização política da qual eles pertenciam. O nome dessa organização é a Liga dos Comunistas. Tudo bem até aqui? Só dá um joinha aí para eu saber, tá tudo bem, daí eu vou prosseguindo, beleza? Aê, valeu. Então o que acontece? Essa Liga dos Comunistas tinha uma preocupação tremenda em dizer para a sociedade quem eram eles. Principalmente dizer que eles não eram os socialistas. Nós falamos isso ontem. Então, para 1848, quem são os socialistas? Lembram disso de ontem? Os socialistas são todos aqueles que possuíam uma preocupação com o social. A gente não é um erro, não é maldade, não é vulgar ao extremo afirmar isso, assim, de forma bem genérica. Os socialistas são aqueles que têm uma preocupação com o social. Neste aspecto, os comunistas querem se distinguir dos socialistas. Por que, Jean? Socialista não é uma coisa boa também? Sempre lembrando que eu falei a aula passada, texto e contexto. Esse texto tem um contexto histórico, que é 1848. Depois de 1848, em algum momento da história, socialista e comunista vai virar tudo sinônimo. Tem diferença até hoje entre essas duas coisas. Mas para 1848, eram coisas distintas. Eles estavam super preocupados em falar, nós não somos os socialistas. Nós temos uma preocupação com o social? Sim, mas não no sentido filantrópico. Não é qualquer preocupação social. É uma preocupação com o social em uma perspectiva de classe, que é o tema central do nosso encontro de hoje, as classes sociais daquela época. Tudo bem? Então, os comunistas, eles se preocupam com o social, mas a partir de uma perspectiva classista, ou seja, a partir de uma perspectiva de classe. E qual é a classe dos comunistas? Que eles se identificam e buscam representar os trabalhadores. Tranquilos? Os proletários, os operários. A gente vai falar sobre essa questão de classes sociais, que é uma categoria, né, marxiana e engelsiana,
no século XIX hoje. Então, nesse aspecto, só mais uma coisinha para revisar. Eu disse na aula passada, ontem, que a burguesia era revolucionária. Vamos retomar isso porque é muito importante. Quando a gente fala a burguesia era revolucionária, a gente quer dizer o quê? Que a burguesia, em perspectiva histórica... O que é isso, Jean? Bom, pense assim, aonde eu estou, da onde eu vim e para onde eu quero ir. Isso é um pensamento, em linhas gerais, muito didaticamente, em perspectiva. A burguesia, da onde ela veio, aonde ela estava e para onde queria continuar caminhando, né? Nesse aspecto, em perspectiva histórica, a burguesia era revolucionária. Por quê, gente? A burguesia vem lá da Idade Média. Claro que não como classe social na Idade Média, mas é de um grupo de servos, que é uma classe social no mundo medieval, é que surge a burguesia. Né? Então, em relação ao mundo feudal, ela é radicalmente revolucionária. E o mundo feudal, na historiografia, não há um consenso gigantesco, não há nenhum consenso em dizer a Idade Média acaba aqui e começa ali a Idade Moderna. Né? Mas há um pensamento hegemônico, do qual compartilho, porque eu acho que é o mais correto, que entende que a Idade Média ela vai ali do século V depois do suposto Cristo até mais ou menos o século XVIII. Atenção, isso aí é complicado, porque muitos nos livros didáticos vão falar a Idade Média vai até o século XV. Tudo bem. A questão é que ainda até o século XVIII, relações feudais predominavam dentro de um governo absolutista monárquico, tá ok? Mas só para dizer o seguinte, a burguesia ela vai pegar essa relação feudal de servilismo e vai pisar no pescoço. Ela vai literalmente colocar sobre seus pés, essa expressão que o Marx e o Engels usam, colocar sobre seus pés as relações feudais de produção, que a gente vai falar daqui a pouco, vai ficar um pouco mais claro. Então a burguesia, o elemento que eu queria revisar, ela foi revolucionária. Tudo bem? Ela faz uma revolução política, mas não é só uma revolução política, ela faz uma revolução em todos os aspectos. O tipo de economia que predominava no mundo feudal vai ser, como Marx diz, e o Engels, vai ser colocado sobre seus pés. Ela vai colocar uma nova forma de mercantilização, de comércio, por exemplo. Ela vai, literalmente, em relação aos laços políticos, o que unia... Ontem eu citei o Santo Agostinho, né, para quem for católico, mas só o filósofo Agostinho de Hipona, no sentido da estratificação social, aquela dificuldade de mobilidade social, aquela rigidez entre os estratos sociais da Idade Média, a burguesia coloca isso por terra. Né? Significa assim também, algumas traduções podem colocar assim, por terra, em vez de colocar sobre seus pés. Porque ela vai dizer, olha, agora pode ascender a política, ao poder político, quem tiver condições